Há 5 anos, a rotina da Gisele mudou completamente. Ela foi diagnosticada com a doença celíaca. Desde a infância, ela sofre com os sintomas, mas só agora descobriu que o glúten, uma proteína encontrada no trigo, é o responsável. É muito semelhante a quem é intolerante à lactose, assim, eram sintomas gastrointestinais mesmo, de indisposição, fraqueza, vômito, diarreia, desmaios, oscilação de pressão. Então, era uma série de sintomas que os médicos ainda não tinham conseguido diagnosticar. E depois de muita procura que a gente conseguiu resolver, assim, a vida mudou completamente, não é? Cerca de 1% da população mundial é celíaca e 6% é intolerante ao glúten. Mas, apesar de não ser tão comum, é um problema que afeta o paciente, a família, os amigos e as relações sociais. Além de cortar o glúten da alimentação, a Gisele também precisa ficar atenta com a contaminação, já que traços da proteína podem ficar em utensílios, no ambiente e até nas pessoas. Até na própria pessoa, quando ela ingere algum alimento com glúten, ou quando come um pão, alguma coisa, ela tem que higienizar a mão, então tem que ter essa asepsia até para ter o contato comigo. Tanto que em festas, assim, eu vou cumprimentar as pessoas já sabem que eu não posso abraçar, não posso beijar. Eu trago todas as refeições de casa, sempre as refeições que a minha nutricionista orienta, né? Mas no primeiro momento é sempre bastante frutas, assim, que é o mais seguro, não é? Que não passa por nenhuma indústria. Mas hoje também muitas pessoas estão cortando o glúten da dieta para perder peso. E agora a gente vai entender melhor o que é exatamente essa proteína. Michele, o que é o glúten? Então, Emeline, o glúten é uma proteína, né, uma fração proteica, na verdade, do trigo, da cevada e do centeio. Então, na verdade, o glúten é geralmente o que dá maciez e elasticidade para as preparações, principalmente à base de farinha de trigo, que é o que grande parte da população utiliza hoje. Pelo fato dele estar ligado, essa proteína está ligada a carboidrato, a partir do momento que você retira esse ingrediente do seu dia a dia, da sua alimentação, você acaba reduzindo o valor calórico de consumo durante o dia. Então, automaticamente, você vai incluir outros alimentos, outros ingredientes, que muitas vezes têm mais nutrientes e a consequência realmente vai ser a perda de peso. Existem três tipos de doença, que é a doença celíaca, né, relacionadas ao glúten. Doença celíaca, que a pessoa é intolerante ao glúten. Tem pessoas que têm sensibilidade ao glúten não celíaca e tem alergia ao glúten. Então, essas pessoas que são diagnosticadas com essas patologias, elas precisam retirar, muitas vezes, com acompanhamento médico. Agora, se você quer tirar, né, simplesmente, né, por esse modismo, né, de perda de peso, tem que ser muito bem acompanhado, porque a pessoa pode virar a ser uma sensível ao glúten. O problema está no excesso. Então, quando você reduz esse consumo, talvez consumir um dia, 2 dias não, a gente chama de fazer o rodízio, você vai entrar num equilíbrio. E hoje em dia a gente tem muita coisa no mercado para quem é celíaco ou para quem está cortando da dieta porque quer perder peso, né, Michele? O que a gente tem hoje no mercado que pode ser substituindo o glúten? Então vamos começar pelas farinhas, né? Porque hoje as pessoas consomem muita farinha de trigo, que é onde tem o glúten. Então a gente pode começar. Arroz. Arroz não tem glúten, então a gente pode utilizar também uma farinha de arroz. Então a farinha de arroz pode ser substituto aí da farinha de trigo. Mas nós temos outras farinhas que a gente chama que tem baixo índice glicêmico, que também vai ser interessante para substituir. Então hoje já tem a farinha de coco, a farinha de amêndoa, que são ótimas substituições também para tirar aí a farinha de trigo. A gente tem o amaranto e a quinoa, então os dois aqui estão em grãos, mas eles têm os subprodutos, então vai ter amaranto em flocos e na forma de farinha. E aí tem a aveia também, né, que a gente pode estar substituindo. E às vezes a gente acha que a aveia também tem glúten, né? Muita gente confunde, né? Emily, na verdade, a aveia, ela é contaminada por glúten. Então, no mesmo local onde é cultivado o trigo, a cevada, é cultivado também a aveia. Então, é utilizado o mesmo maquinário, o estoque, né, o mesmo, então acaba contaminando. Na verdade, o glúten não faz parte da fração proteica da aveia. Então, quando você cultiva separado, você pode estar consumindo. E a gente também tem biscoitos, né? Já tem pão, bolo, tudo isso feito sem glúten. Isso mesmo. Então, já tem pão, né? Hoje sem glúten. Hoje tem opções também de espaguete de pupunha, de palmito pupunha, que é sem glúten, então para substituir os macarrões, né? Que as pessoas gostam bastante. Tem também macarrão de arroz, que o macarrão de arroz também é uma ótima opção para as pessoas que gostam de massa.
Tem os bolos sem glúten, biscoitos. Então, esse é um biscoito à base de castanha de caju, de aveia e cacau, que é uma substituição bem interessante. Tem também esse biscoitinho, que é à base de quinoa e tapioca. Então, ele é parecido com uma torradinha, parecido com um biscoito de arroz, mas ele é à base de tapioca e de quinoa. E tudo isso já é muito fácil de encontrar nos mercados, nas lojas de produtos naturais, né? O acesso hoje é muito fácil, você encontra em qualquer loja de produtos naturais, né? Então, vale realmente você buscar, né, opções realmente mais interessantes, que sempre tem escolhas mais saudáveis. Vale lembrar que o equilíbrio na alimentação, sempre com orientação de um profissional, é a melhor maneira de manter a saúde em dia.